Olha, e o final do ano já está aí e o excesso de barulho causado por fogos de artifício e por equipamentos também com volume exagerado pode gerar dor de cabeça, estresse, alterações no sono e hipertensão. Mais do que isso, o barulho indevido pode gerar traumas sonoros com possibilidade de resultar na perda da capacidade auditiva. Sobre esse assunto, a nossa repórter Sulamita França conversou com uma especialista. Festas do final do ano chegando e aí tem barulho alto, tem festa, tem fogos de artifício e a gente sabe que é preciso ficar atento a essas situações porque a grande exposição a esses sons altos podem gerar danos à sua saúde. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a doutora Natália Vale, otorrinolaringologista. Doutora Natália, obrigada por participar com a gente hoje. Obrigada pela oportunidade. A gente quer saber, doutora Natália, agora, né, nesse final do ano, esse tipo de exposição a esses fogos de artifício, sons altos, podem gerar quais danos à nossa audição? Realmente a exposição a barulhos de grande intensidade, né, sonora, eles podem causar um problema chamado trauma acústico, realmente a gente tem um prejuízo na audição. Então, tomar muito cuidado realmente com a proximidade nessas fontes sonoras de grande intensidade. E aí, quais cuidados que a gente deve ter, então, diante dessa situação? Os principais cuidados? Se for inevitável, né, usar algum protetor auricular, né, que diminua o impacto desse som à audição, né, e realmente evitar a exposição à fonte, ficar o mais longe possível, longe de caixas de som, pessoas que às vezes colocam fogos de artifício, né, em festas domésticas, né, evitar mesmo a proximidade com essas fontes. E a gente queria saber, se alguém sentir um desconforto em relação a isso, algum sintoma, como que a pessoa deve, então, proceder? Então, nesses casos, se aparecer uma hipoacusia, né, que a gente fala quando a pessoa ouve menos, né, de repente, uma perda súbita de audição, apresentar algum zumbido repentino ou tontura, ela deve imediatamente procurar o médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação, uma audiometria de urgência, uma avaliação para tentar reverter esse dano. Fazer um planejamento, né, desse tipo de evento, porque muitas vezes ocorrem acidentes, né? Disparos que ocorrem antes do previsto e às vezes tem uma criança, né? Alguma pessoa que não pode mobilizar. Então, se for fazer, tem que fazer com um planejamento, né, bem anterior para evitar acidentes, porque isso, na verdade, é uma forma de acidente, como se fosse um acidente de carro, um acidente de trabalho, né? É um acidente, na verdade. Então, o planejamento e o cuidado são fundamentais. Obrigada, doutora Natália, por participar com a gente. Elias, eu volto com você. Muito obrigado, Suli. Para falar mais sobre a situação, eu quero conversar agora com as nossas correspondentes, Sabrina Silva e Laura Marques. Quero começar essa conversa agora com a Sabrina. Sabrina, dicas fundamentais, é importante realmente a gente ficar atento. Chega final de ano, o segredo do brasileiro, você sabe qual é, né? É o churrasquinho do final de semana, com o som ligado às vezes na maior altura, fogos de artifício no dia 31, o brasileiro já sabe exatamente o kit churrasco, né? Mas eu queria saber aí no campo das vertentes, a gente sabe que muitos lugares também cancelaram a festa da virada por causa da variante Ômicron, mas mesmo assim tem cidades que vai manter essas queimas de fogos. Qual é a região por aí? Como é que está a situação até o momento? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Bom, Elias, as comemorações elas foram realmente proibidas na nossa região, ou seja, as prefeituras tomaram por decisão manter esse ano ainda com algumas programações com menos pessoas, menos movimentação e não tem festas, digamos assim, de grande movimentação. Porém, em relação aos fogos de artifício, nós temos que tomar nota da seguinte situação. Todo mundo, né, que vai passar a virada, que tem as festas, mesmo que sejam em residências, festas familiares, elas têm por hábito e costume o brilho, os fogos, o que abrilhanta ali às 0 horas, o que modifica, né, um ano para o outro. Nós já temos essa cultura e é muito bonito, na verdade. Só que o barulho, como a médica explicou, é muito prejudicial. E eu gostaria de trazer esse assunto para um âmbito muito sensível, que é a parte dos autistas, dos animais e dos idosos. Percorrendo a região aqui, Elias, nós temos 36 municípios, eu sempre falo com vocês, e nesses 36 municípios, poucos deles existem leis
que defendem, né, a queima de fogos, mas sem estampido, foguete, sem o estampido, sem aqueles tiros, o barulho. E em Barbacena, nós tivemos aqui um projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Tiago Martins, que levou ao conhecimento do Executivo que a necessidade de se proibir fogos de artifício com estampido. Muita gente ficou em dúvida, não vai poder soltar foguete mais. Não, não é isso. O foguete, as luzes, o brilho, isso nunca foi proibido. O que é prejudicial realmente é o estampido, é aquele barulho. A Associação de Autistas, junto com a Associação de Proteção aos Animais, os lares de longa permanência, eles se reuniram inclusive num evento para entrar em contato com a Liga de Desportos, para que durante os jogos que nós participamos aí, são vários campeonatos com grandes aglomerações e que tem esse tipo de comemoração, para que eles não fizessem isso, porque os autistas sofrem muito. Inclusive, existe uma petição para que sejam fabricados, isso a nível de Brasil, fogos de artifício sem esse tipo de estampido, porque existem formas, já tem no mercado inclusive produtos que não produzem esse efeito sonoro, porque quem é mãe de autista, quem sabe, né, que passa por esse problema, sabe que o autista ele tem um ouvido muito mais sensível que o outro, então o barulho incomoda muito, e para poder acalmar uma criança, um adolescente que tem autismo depois de uma queima de fogos com muito barulho, é muito difícil, é muito sofrimento. Nas redes sociais nós acompanhamos aí vários vídeos de adolescentes, inclusive tem um que nos deixa muito sensibilizado em relação a isso, que a mãe dele fica abraçada com ele o tempo inteiro tentando acalmar depois de uma queima de fogos. Então assim, o que se preconiza é o cuidado com a saúde auditiva daquelas pessoas que já têm uma sensibilidade apurada, como é o caso dos autistas. Agora, falando dos animais, nós tivemos episódios aí de mortes de cães, isso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, por conta de comemorações com fogos. Nós temos idosos, nós temos acamados, então assim, evitar esse tipo de comemoração, foguetes com estampido, é uma campanha a nível nacional. E eu acho que esse projeto que nós temos aqui, que agora tem que acontecer de forma que haja sanção por parte do gestor municipal, ele deve ser levado para todas as cidades, em Juiz de Fora ou qualquer outra região, para que se mantenha aí, né, a paz e a saúde mental, emocional daquelas pessoas que porventura a saúde esteja instável em relação a barulho, principalmente autistas, e preocupar também com a saúde dos animais. Elias. Pois é, Sabrina, realmente é uma situação a se pensar. Afinal de contas, né, eu mesmo já vi uma vez, olha só essa história, em que situação difícil. Um cachorro, ele assustou com fogo de artifício, né, um foguete normal, foguete comum que a gente vê aí, e ele assustou, e vocês acreditam que ele pulou da laje. Olha só, ele estava no segundo andar de uma casa, ele pulou da laje, ficou preso ali na coleira, conseguiram por sorte salvá-lo, justamente por conta disso, né? O barulho é muito alto para os animais, para as pessoas idosas também, para aqueles que são autistas, enfim, é uma questão de respeito, né? Laura Marques, como é que está a situação também aí na região metropolitana de BH? Pois é, Elis, esse é um problema que tem sido discutido em vários municípios. Em Juiz de Fora, inclusive, foi aprovada recentemente uma legislação proibindo esses fogos de efeito sonoro ruidoso, né? Esse tipo de artefato pirotécnico foi proibido já na cidade de Juiz de Fora, e aqui em Belo Horizonte existe um projeto de lei que está em debate dentro da Câmara Municipal exatamente com o mesmo objetivo: proibir os fogos de artifício que têm efeito sonoro ruidoso. Esse projeto de lei foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal aproximadamente uma semana atrás, e durante essa discussão, Elias, alguns vereadores se pronunciaram sobre esse assunto, e me chamou a atenção a fala da vereadora Duda Salaber, do PDT. Ela disse que é momento, de fato, de fazer essa proibição, inclusive porque já existe no mercado um tipo de fogo de artifício que não gera todo esse estrondo, esse barulho que incomoda tanto algumas populações, como os autistas, as pessoas idosas, os bebês, pessoas com alguns tipos de deficiência, como síndrome de Down e, claro, como você disse, deu esse exemplo, os animais.
Então, essa questão está sendo discutida, sim, no Legislativo Municipal daqui de Belo Horizonte. A vereadora Duda Salaber destacou essa questão, né, de que existem já fogos que não fazem esse barulho todo, mas que fazem todo aquele cenário maravilhoso do show pirotécnico com muitas luzes. É possível manter isso, mas retirando todo aquele efeito sonoro. A vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, fez uma outra consideração de que ela é a favor também desse projeto de lei que prevê punir aqueles que provoquem esses estouros na cidade, mas ela pontuou que seria necessário punir, na realidade, aqueles que produzem e vendem os fogos de artifício que fazem muito barulho, para poder cortar na raiz aquelas pessoas que estão lucrando com esse tipo de artefato pirotécnico. Porque ela destacou que, em muitos casos, as populações que acabam estourando esses fogos, que são muito barulhentos, às vezes são pessoas ligadas ao congado, jovens periféricos. Então ela disse que o objetivo não é criminalizar populações que já são historicamente mais vulneráveis, mas sim cortar pela raiz quem está lucrando com a venda de fogos de artifício. E claro que a sociedade vai evoluindo, Elias, a gente começa a entender o que é necessário proibir, o que incomoda muita gente, o que dá para manter. E no caso dos fogos de artifício, cada vez mais isso está em pauta, circulam nas redes sociais vários vídeos mostrando situações como essa que a Sabrina mencionou, de crianças autistas que ficam em absoluto surto, né, em momento de estouros de fogos de artifício, animais que acabam inclusive morrendo por conta desses estouros, desses shows pirotécnicos. Lá em Diamantina, recentemente, na vitória do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, foram vários estouros na cidade de Diamantina e 6 cães que viviam num abrigo lá da cidade acabaram morrendo por conta de taquicardia. Eles não aguentaram todo o estresse que o barulho dos fogos provoca e acabaram morrendo. Então, de fato, é algo que está em pauta. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, esse projeto de lei foi aprovado em primeiro turno, mas ainda precisa passar pelas comissões, mais uma vez, para ser votado em segundo turno na Câmara Municipal e só depois ir para a sanção ou veto do prefeito Alexandre Calil. Então, essa discussão ainda vai rolar por algum tempo aqui em Belo Horizonte. Elias. É isso aí, Laura. Olha, muito obrigado pelas informações. Sabrina, daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês.